Você sabe como você pode superar as expectativas do seu cliente de consultoria? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre entregar mais, sobre over-delivery. Não sei se você já está familiarizado com esse termo em inglês, mas que tem sido utilizado muito aqui no mercado digital. Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo em detalhe, como você pode encantar o seu cliente. Oi, eu sou Cynthia Schenck, eu sou consultora e mentora de marketing e negócios digitais para mulheres. E você já ouviu falar sobre a palavra over-delivery? É um termo em inglês que significa entregar mais. Sendo assim, essa é uma estratégia utilizada para superar as expectativas do seu cliente. Superar, entregar mais do que ele está contratando sem que ele tenha contratado, pagado por isso, né? E como que a gente pode utilizar do over-delivery dentro da consultoria? Eu vou explicar para vocês sobre algumas maneiras, porque o entregar mais está durante todo o processo, não é só na entrega, na prestação do serviço. Ele pode estar embutido desde o processo de compra que o seu cliente vai passar até o momento realmente da entrega ou do pós-venda também, tá? Então, vamos começar aqui pelo início, onde a gente tem a negociação de vendas com o cliente. Então, quando você faz uma negociação que dá facilidades além do tradicional, que é, por exemplo, ele fazer um pagamento via Pix ou passar o cartão, e você, por exemplo, dá a facilidade de parcelamento inteligente, que é nada mais, nada menos do que um parcelamento onde não compromete o limite todo de cartão dele, e ele vai sendo descontado, né, do cartão, do limite dele, o valor conforme cada parcela vai sendo debitada, ou seja, como a Netflix faz. Então você faz uma assinatura e a cada mês você tem um desconto ali do valor da parcela. Então essa já começa sendo uma facilidade que você dá, que a maioria dos consultores acaba não utilizando de plataformas ou desse tipo de recurso para o fechamento com o cliente, para dar essa facilidade no momento da compra. E quando a gente fala de entrega, vamos primeiro entender também aqui que a consultoria ela tem algumas etapas, né? Eu tenho inclusive um vídeo aqui que fala sobre as etapas de uma consultoria. Mas se a gente for pensar nas etapas principais, onde a gente tem o diagnóstico, a análise, a entrega de um plano de ação e o acompanhamento, essas são as etapas primordiais, é a base da sua entrega de consultoria. Mas como que eu entrego além disso, né? Se eu já vou estar fazendo as etapas da consultoria. Pense que, além do plano de ação que você já vai entregar para o seu cliente, você poderia entregar materiais extras para ele, como por exemplo, tutoriais sobre como que ele executa aquele plano de ação. Você poderia ter um mini curso que pode ser um bônus que você entrega junto com a sua consultoria, como por exemplo, se você está prestando uma consultoria de Instagram, consultoria não é execução, você vai entregar um plano a partir da análise que você fez, o diagnóstico, um plano de ações que ele precisa executar para melhorar o Instagram dele. Só que além do plano, né, lá no plano tem a descrição da atividade que ele vai ter que realizar. Só que muitas vezes o cliente ele não consegue executar sozinho, ele poderia inclusive te contratar, né, se você prestar serviço de assessoria também. Mas olha que bacana se você puder disponibilizar para ele um tutorial extra de como que ele executa cada uma dessas atividades, que isso pode ficar gravado e pode ser fornecido para todos os seus clientes de consultoria, não só para um cliente, né? Um material perene que você vai estar sempre podendo ofertar para os seus clientes também como bonificação, né? Como um extra da sua consultoria. E outra coisa muito bacana nessas entregas extras são, por exemplo, você construir uma área de membros dentro de uma plataforma como a QIFI ou a Hotmart, que quando o cliente contrata o seu serviço de consultoria, ele também recebe um acesso para dentro dessas plataformas, aonde ele vai ter esses materiais todos organizados lá dentro. Então é muito bacana isso. Na minha consultoria, por exemplo, que é uma consultoria para outras consultoras, para pessoas que querem atuar como consultoras, eu disponibilizo uma área de membros, onde
a cliente tem todos os materiais lá que ela pode acessar. Por exemplo, ela tem ferramentas como modelos de contrato, modelos de tipos de postagens que ela pode utilizar no Instagram dela, modelo de proposta comercial, tem modelos de relatório, tem diversas ferramentas que a gente vai alinhar durante o processo da consultoria, mas que eu disponibilizo também esse formato, esse modelo que eu já utilizo. Então isso é uma entrega a mais. Para algumas outras consultorias, ou até mesmo para essa consultoria também, eu tenho um curso todo que eu posso disponibilizar para ela também sobre como vender as consultorias, né? Então, esses recursos que a gente vai incluindo também vão agregando valor na hora da venda. E vão surpreendendo o cliente, porque ele espera realmente a consultoria e o plano de ação, e ele recebe ainda junto um curso, uma área de membros, com tutoriais, com ferramentas. Então, isso é surpreender, né? E, além disso, né, além dessa questão do parcelamento, do apoio da área de membros, você também pode trabalhar com um over-delivery durante o processo de pós-venda, né? Então, depois que você terminou o processo de consultoria, você pode, por exemplo, fazer ter alguma política, né, para eventualmente premiar esse cliente ou disponibilizar algum desconto para ele em um outro curso ou num outro material ou numa próxima consultoria, ou até mesmo, se for o caso, que eu já fiz isso, né, de sortear para algumas clientes um livro que eu mandava entregar na casa dela. Então, isso são mecanismos que você pode também utilizar dentro, né, divulgar isso ou mostrar isso na sua rede social, e vai estimular outras pessoas a quererem contratar o seu serviço de consultoria e não muitas vezes de uma outra pessoa que também presta aquele serviço. Então são esses pequenos detalhes que você surpreende o cliente ou que você entrega a mais que vão fazer a diferença na hora de escolher entre um consultor ou outro. E tudo isso que você faz, essas dinâmicas, esses mecanismos que você utiliza, essas entregas extras, você precisa também sempre mostrar dentro da sua rede social, né? Você precisa divulgar isso para que outras pessoas também saibam como que funciona o seu atendimento. Inclusive tem um livro muito bacana que eu vou deixar aqui a imagem e também vou deixar aqui o link na descrição, que eu gosto de indicar, que é o livro Mostre Seu Trabalho. Esse livro, ele fala muito sobre esse processo da gente mostrar, desde a hora que a gente está organizando esses materiais, a nossa consultoria, que a gente está estruturando, as entregas que a gente faz, mostrar isso dentro da nossa rede social, né? E hoje a gente tem o Instagram, os stories, que a gente tem essa possibilidade de mostrar isso, e isso faz com que as pessoas entendam e tenham uma percepção maior sobre o seu serviço. Então, não é simplesmente chegar lá e, eu tenho uma consultoria, e aí a pessoa acha que é simplesmente, ela entende o valor da consultoria, mas ela começa a perceber, se ela acompanha desde esse processo e vê esses materiais que são disponibilizados, e vê como que você trabalha em relação ao parcelamento ou em relação ao pós-venda, isso vai gerando esse desejo das pessoas quererem comprar o seu serviço, certo? Então, fica aqui também essa dica de livro para você ler, um livro muito simples, muito rapidinho, né? E vale a pena essa leitura para aplicar aí no seu negócio também. E para ajudar nesse processo de vendas também. Então, falamos aqui sobre diversas maneiras para trabalhar esse over delivery. E eu quero saber aqui o que você vai incluir na sua consultoria como over delivery depois dessas ideias que eu trouxe aqui no vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Também tem outros materiais que ajudam aí consultoras que também vão estar aqui na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!